futebol, apenas um time carioca venceu na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Sérgio do Bocage, boa tarde. Boa tarde. Sérgio, vamos começar pelo Flamengo, né? Perdeu para o Corinthians. Pois é, na despedida do Pacaembu, né? Que o Corinthians, na verdade, se despediu, mas não se despediu porque ainda deve jogar pela Copa do Brasil lá. Era um resultado até, de certa forma, esperado por conta de toda a pressão que o Flamengo sofreria, os desfalques que o time tem, a má campanha que o Flamengo vem fazendo já há algum tempo, já são 5 jogos sem vitória, apesar de nesse meio aí ter conquistado o título estadual do Rio com os 2 empates sobre o Vasco, mas o resultado não foi de todo surpreendente, até porque o Flamengo teve um jogador expulso, o Léo Moura foi expulso, sofreu um gol logo no início do jogo, uma bobeira ali do André Santos, sofreu logo o gol o Flamengo e no segundo tempo, já com um jogador a menos, ainda resistiu, jogou um pouco melhor, teve oportunidade até de empatar o jogo, mas acabou sofrendo o segundo gol, voltou derrotado, está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, inclusive. Agora, vamos falar do Botafogo? Podemos comemorar essa virada? Ou não? Um empate, Começou né? Mais ou perdendo, menos, né? Pelo resultado em si, já que estava perdendo por 2-0 com 2 gols do Rafael Moura, a recuperação no segundo tempo de uniforme branco, né? O Botafogo trocou até o uniforme do primeiro para o segundo tempo, entrou de alvinegro e depois voltou de branco. E aí brilhou a estrela do Emerson Sheik, que era uma das atrações da rodada, claro, fez esse gol. Fez um gol e ainda deu passe para o outro, passe para o Zeballos fazer o gol do empate. Então, nota 10 para o Emerson Sheik, para o empate do Botafogo eu diria uma nota 7,5. Foi aprovado, mas o Botafogo também está na zona do rebaixamento, ruim para o futebol do Rio de Janeiro, né? E o Fluminense? 100% de aproveitamento? O Fluminense é o que salva no futebol do Rio, como você já disse. O único que venceu por 1-0 o Palmeiras fora de casa, resultado muito importante, esse gol do Rafael Sobis. O Fluminense líder isolado da Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor está bem. O Vasco está preocupante. Vasco preocupante na Série B, deveria já ter somado pelo menos uma vitória, já que estreou em casa contra o América Mineiro empatando e agora perdeu, né, para o Luverdense. Foi muito mal o time, não soube se impor, precisava desse resultado, um empate ao menos, né, fora de casa contra um time de qualidade bem inferior, mas o Vasco está pagando pelos muitos desfalques que tem e por conta disso não está podendo jogar no seu estádio com a torcida, vai jogar agora novamente sem torcida em São Januário e está quase na zona do rebaixamento. É um dos últimos colocados, 16º mas lugar. 16º lugar. É preocupante a situação do Vasco. Precisa se recuperar o quanto antes nessa classe, até porque na Série B não é o título que mais interessa, e sim os 4 primeiros colocados, que o Vasco chegue até lá. É isso aí, vamos torcer. Vamos torcer. Muito obrigada, Bocage. Obrigado a você.